Salve, salve pessoal ligado em mais um Cearacast, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo a mais um episódio e hoje nós vamos detalhar essa parte jurídica sobre o novo estatuto, como é que fica, as reuniões estão acontecendo, tem todo um debate que está ali nos bastidores do Alvinegro de Porangabuçu e nós trouxemos hoje dois personagens que vão detalhar de como está sendo esse trâmite junto ao Conselho Deliberativo do Alvinegro de Porangabuçu. E antes de começar a conversa por aqui, já deixa o seu like aqui, compartilha com os amigos a conversa porque é muito interessante, é o futuro do Ceará que está em jogo e que a gente vai detalhar também por aqui. Do meu lado, Vladimir Marques, jornalista aqui, comentarista do Sistema Verdes Mares. Satisfação ter você aqui em mais um Cearacast, Vladimir. Prazer é todo meu, Samuca, estar aqui ao teu lado, desses alvinegros aqui ilustres. Vamos debater, vai ser muito interessante o Cearacast de hoje, Samuel. Exatamente. E hoje, para conversar e falar também sobre o novo estatuto, estamos aqui com Antônio José Maia, ele que é conselheiro do Alvinegro de Porangabuçu, foi presidente da comissão que formulou o texto base para a reformulação do estatuto do Alvinegro. Seja muito bem-vindo mais uma vez, você que já conhece muito bem a casinha, Antônio. Vladimir, Samuel, obrigado aqui pela oportunidade. Espero que a gente tenha mais um bate-papo aqui produtivo, como das outras vezes, poder trazer aí, esclarecer para a torcida como é que se dará esse processo, o andamento, o que é que mudou do anteprojeto que a gente apresentou, da minuta, enfim. Espero que estou na boa expectativa aqui de atender a essa demanda reprimida aí do torcedor. Perfeito. E também para compor a mesa aqui junto com a gente no Cearacast, nós trouxemos Ranieri Mena Barreto, ele que é professor, né, mestre em Direito e também conselheiro do Alvinegro de Porangabuçu e hoje é assessor jurídico do Comitê Administrativo do Conselho Deliberativo. Ranieri, também uma grande satisfação ter você aqui. A satisfação é minha. Boa tarde Vladimir, boa tarde Samuel. Então vamos debater o Ceará, né? Vamos conversar e esclarecer para o torcedor eventuais aí, dúvidas e sobre essa... uma das partidas mais importantes da história do Ceará, né, que é a sua reforma estatutária. Perfeito. E detalhando isso, né, é um assunto tão delicado, né, que a gente tem tantos pontos ali principais que vão sendo discutidos nessas reuniões, mas eu queria saber de vocês como é que está sendo a expectativa de vocês para esta última reunião, que vai ser no dia 27 de maio, e também de como é que está ali nos bastidores essas reuniões do Ceará Sporting Clube para o debate sobre o novo estatuto que está sendo debatido. Samuel, bom, primeiro é bom a gente fazer aqui um resgate histórico, né, desse processo todo. Eu lembro que em 2019 a gente tinha uma proposta de apresentar a composição dessa comissão para debater exclusivamente a questão do voto do sócio-torcedor, já na época. Infelizmente não conseguimos aprovar a formação dessa comissão na época. E agora, recentemente, até por um compromisso, o doutor Barreto, de forma muito corajosa, né, instalou essa comissão, formou a comissão, vou até me excluir, viu? Os outros 10 técnicos, tem servidor da Justiça Federal, tem advogado da Advocacia Geral da União, procurador federal, juiz de direito. Então a gente fez uma comissão de um excelente nível jurídico, todos aí muito comprometidos com as causas do Ceará, para que a gente pudesse minutar e apresentar para o Conselho, que é o que está sendo feito agora, esse anteprojeto, aliás, a minuta do anteprojeto do Estatuto, que durante algum tempo recebeu emendas, inclusive da torcida. Eu tenho repetido isso em todos os lugares que tenho ido, que até onde eu sei, pela primeira vez, um clube de futebol abriu a possibilidade para que o torcedor apresentasse propostas de reforma do seu estatuto. Isso me orgulho muito, junto com meus 10 outros companheiros de comissão. Foram mais de 1000 propostas que nós recebemos, né? Deu um trabalho danado, mas valeu muito a pena, muito prazeroso. E agora nós estamos aí na reta final de aprovar esse projeto para enviar para uma convocação de Assembleia Geral. Para resumir, a gente apresentou uma minuta de anteprojeto. Esse anteprojeto é o que está sendo, nesse momento, debatido no Conselho. Foi objeto de inúmeras emendas de vários conselheiros. Essas emendas foram, uma a uma, discutidas nas 2 últimas reuniões, né? Semana passada e essa semana que a gente está, para aquelas aprovadas, inseridas no texto, e esse texto desse anteprojeto passa a ser um projeto, que é o que será encaminhado para discussão na Assembleia.
Perfeito. E doutor Ranieri também, né? Mestre Ranieri aqui, que também fala com a gente. Mestre, né? Queria que você falasse É também. mestre, é mestre. É mestre, né? mestre. Não Eu pode sou diminuir. aluno aqui, viu, dele? Você que também sempre trabalhou aqui nos bastidores do jurídico do Ceará, como é que você avalia também essa estruturação do texto base que foi feito e que está sendo debatido ali nessas reuniões que estão acontecendo no Deliberativo do Ceará? Certo. É um texto base excelente, aí, né, porque o doutor Antônio já está do meu lado, mas foi conduzido... Se você quiser, eu posso sair para vocês falar. Pra ser sincero. Nada, mas é excelente. Foi um trabalho feito com uma comissão de reforma estatutária muito qualificada. Acho que são todos juristas, não sei se não há algum que não é, mas mesmo que não for, tem um grande nível. Eu não participei de nenhum debate interno lá da comissão, mas eles ouviram alguns conselheiros, receberam várias propostas e sugestões da torcida, mais de 1000, e compilaram tudo isso seguindo o que tem de mais moderno hoje, quando a gente se fala em legislação. Então, esse anteprojeto, por exemplo, algumas emendas já eram de pronto descartadas nas reuniões do Conselho, porque elas queriam mudar o texto, mas não tinha como mudar porque ele era um texto 100% igual à lei. Então, está aplicada a lei dentro do contexto do Ceará. E quando eu digo lei, é Lei Geral de Esporte, a própria lei da Sociedade Anônima do Futebol já tinha mecanismo de transparência aqui. Então, ele nesse nível de estruturação, eu digo sem medo de errar que esse anteprojeto, que agora vai se tornar um projeto para ser enviado à Assembleia Geral com as emendas que foram aprovadas, né, e foram poucas até, o que ressalta a qualidade do texto feito pela comissão, é o que há de mais, talvez mais moderno no futebol brasileiro, com certeza. É algo, e é um trabalho interno 100% alvinegro. Então, interno no sentido de que foi uma comissão, foi uma torcida que mandou sugestões, os conselheiros emendaram, então houve uma grande participação do torcedor nessa elaboração. E o estatuto de uma associação como o Ceará, ele é como uma constituição de um estado, ele é o que define o clube. Então o clube está sendo, de alguma forma, refundado. Lógico, não vai, a data de fundação é 1914, mas ele passa é uma grande importância porque passa por esse gesto de refundação que vai muito além dos tópicos, né, que são os mais populares. O voto do sócio-torcedor, mas não é só isso. Aqui tem muita coisa que vale a pena ser pontuado, ser exposto. Vai ser um case de estudo, sem dúvida, no Brasil. Penso até em publicar alguma coisa nesse sentido. Até convido o Tom José para participar. Eu quero levar isso a alguns projetos para publicar ainda esse ano e seria de grande importância essa atualização a nível Brasil mesmo. Tá? Olha, Ranieri, é um prazer estar falando contigo, né, com o Antônio. E a partir dessas tuas palavras, né, que você falou que é um momento muito importante na história do clube, um marco. Eu gostaria de te perguntar se, a partir da mudança do estatuto, se ela ocorrer, né, na Assembleia Geral, se pode alavancar o Ceará, porque a ideia que a gente tem é que o estatuto do Ceará é muito amarrado e que não permitia que o clube ele crescesse. Aí eu te pergunto, a partir da mudança do estatuto, o Ceará pode mudar de patamar? O Ceará tem condição de crescer mais? O que é que você poderia dizer para o torcedor em relação a essa situação? Para o torcedor, eu queria pontuar que o que define um alavancamento, o sucesso ou não sucesso de um clube de futebol, vai além disso aqui. Vai além do modelo de gestão. Então isso foi muito alvo de debate quando veio a SAF. Uhum. Então com o SAF o time vai ser campeão, com o SAF vai ser ruim. Os dois times que vão chegar na final da Champions League são modelos praticamente associativos. O atual campeão brasileiro é um modelo associativo. Tivemos um grande clube agora que está passando por um problema com a SAF judicial. Então, assim, o futebol ele não se define apenas com isso. Não é isso aqui que vai... não é uma mudança de estatuto que vai ter o poder de alavancar e de mudar o patamar do Ceará ou não. Até porque foi com o estatuto antigo, com todos os problemas que ele tinha, que geraram até problemas judiciais que são conhecidos hoje. O estatuto antigo foi o estatuto que a gente subiu para a Série A, foi o estatuto que a gente foi tetracampeão estadual há alguns anos, foi o estatuto que a gente foi tricampeão do Nordeste. Então, não é isso que define, mas é um estatuto que ele vem moderno, que ele já vem prevendo opções de SAF, é um estatuto que ele tira vários tipos de discussões que o antigo poderia gerar através de um texto que dizia uma coisa, outro que diz a mesma coisa, e aí gerava um conflito. É um estatuto que traz a participação dos conselheiros de maneira
mais taxativa, pontual, obrigatória. É um estatuto que torna um clube, a gestão do clube mais horizontal, digamos assim. Claro, preservados prerrogativas de gestão, poderes que são importantes, né? Há limites, pesos e contrapesos, que a gente costuma dizer no direito constitucional, mas aqui eu trato nesse direito associativo. Mas a tendência é que, através disso, você não tenha mais cenários de qualquer tipo de incerteza para o torcedor. O torcedor ele vai ter mais transparência. A comissão focou bastante nisso, justamente pela atualização da Lei Geral de Esporte. Então, como o estatuto ele traz tudo isso atualizado, não é isso que vai trazer sucesso para o clube, mas vai trazer, digamos assim, algo mais transparente, algo mais claro, algo mais visível, mais palatável. O torcedor vai ter menos dúvidas do que acontece com a gestão. Não que seja algo obscuro, mas é porque é algo que, às vezes, como não está previsto no estatuto, você não tem o que seguir, então fica ali mais blindado. Esse estatuto não, ele traz essa participação do torcedor que vai além do voto. Ele vai participar de Assembleia Geral, por exemplo. O torcedor obrigatoriamente seria ouvido se o clube fosse virar SAF, por exemplo. Acho que pode complementar complementando aqui, eu entendi a tua pergunta, mas é lógico que quando a gente fala em qualquer clube de futebol, o que muda é você performar em campo. Então, se a gente dividir o clube em duas partes, atividade de meio, que é o que dá sustentabilidade, governança, faz os processos acontecerem, é uma coisa. O que, se você dividir na atividade fim, que é aquilo para o qual é o propósito da associação esportiva, que é o time profissional render em campo, que essa é a grande verdade. Nenhum torcedor de nenhum lugar do planeta fica satisfeito porque o clube está super bem em determinado aspecto que não seja o resultado dentro de campo do time profissional. Esse é o ponto. E eu acho que essa é uma mudança palpável e visível hoje no Ceará, porque a gente vê, de fato, os processos internos no que diz respeito ao funcionamento do futebol, do Departamento Profissional de Futebol, acontecendo. Quem conhece e vê como é que está lá hoje, até aqui render parabéns não só ao Haroldo como diretor, mas também ao próprio João Paulo como presidente, que é quem dá esse poder, essa autonomia para o departamento. Isso aí eu quero deixar registrado. E em relação ao estatuto, na verdade, assim, grosso modo, o nosso estatuto, ele é de antes da lei do Profut, de antes da Lei Geral do Esporte, que é agora recentíssima, de antes da própria lei da SAF, a Lei Pelé, que é muito antiga, que foi quase que integralmente revogada, mas ainda tem dispositivos que estão em vigência, já estava atendida aqui no nosso estatuto. Então, não é isso, assim. O que a gente quis fazer foi apimentar ou melhorar a questão, primeiro, atualizar no que a gente é obrigado a atualizar, né, em relação à legislação federal, mas dar uma qualidade melhor no que diz respeito à gestão, à transparência, à participação feminina, enfim, a participação do sócio-torcedor nos destinos do clube, né, de forma efetiva, que é uma demanda reprimida em todo o Brasil, não é exclusividade do Ceará, isso é em todos os lugares. E o futebol, cara, é como na economia, né? Quando o governo federal está bem, a economia está bem, o governo está super bem. Quando o futebol não está bem, o clube é alvo de questionamento sempre. Então, resumindo, assim, se eu entendi a sua pergunta, sim, eu acho que é isso. Uhum. Isso não depende do estatuto em si. Não depende futebol, do estatuto, né? Vai muito além. Vai muito além. Tudo. E até um debate interessante em relação ao que está tendo nos bastidores é em relação a essas duas primeiras reuniões. Dia 14 e dia 20 tivemos as primeiras reuniões lá na quadra poliesportiva do Ceará, e dia 27 a reunião decisiva. Queria que vocês explicassem, tem alguma diferença dessas duas primeiras reuniões para a terceira? Porque muita gente fala, na reunião, na aprovação, na votação, eu quero ver como é que vai ser esse negócio todo. Como é que está sendo essa... Não, é assim. Essas três reuniões do Conselho, né, a gente chama reunião por isso, porque é do Conselho Deliberativo, é para consolidar o anteprojeto, a minuta dele, com as emendas que foram apresentadas ao longo desse período. Então, a reunião de segunda é uma reunião para que quem foi participar vê se aquilo que foi modificado, de fato, está realmente implementado no texto final que será encaminhado para a Assembleia Geral. Ela
Não é que ela é decisiva. Não haverá discussão meritória, Entendi. apenas de forma. Por exemplo, o que foi debatido na primeira reunião não vai ser rebatido, Não vai novamente ser, debatido não, na não vai última. ser, precluiu, né? Como a gente chama no Exatamente, direito. Não, já está inserido no texto. O que Ah. se vai ver é se de fato aquela emenda que foi mudada foi inserida de forma correta, do jeito que foi proposta, etc. Entendi. É só isso, para que o projeto ele finalize. Esse momento que você perguntou aí é a Assembleia Geral que será convocada para esta finalidade. A Assembleia Geral, que é de conselheiros, sócio proprietário e tal, todo mundo vai participar para votar. Que ainda não tem uma data definida. Ainda né? não tem uma data definida. E quem convoca é o João Paulo Silva, presidente da executiva. O presidente pode convocar a mesa diretora do conselho, a mesa diretora não, né? A mesa diretora é o que está no texto novo, o comitê administrativo do conselho ou um quinto dos associados, pelo estatuto atual, pode realizar essa convocação. Ah, interessante, eu não sabia desse detalhe. Eu É. achava que era só o João Paulo quem poderia convocar essa Assembleia Geral, no caso. Não. Mas é interessante isso, muito, muito interessante. E aí, no caso, no dia 27, tem essa questão também do quórum que participa dessas reuniões ou não significa muito isso? Não, assim, dia 27, na verdade, eu não vou tirar o peso da reunião, mas dia 27 é a reunião que vai ser mais rápida. Porque, assim, as duas primeiras, nós discutimos emenda por emenda. As emendas foram, na verdade, seria dividido por temas, só que aí tinham muitas emendas. Então teve um conselheiro, um amigo nosso que apresentou mais de 60 emendas e tudo, então teve outros que apresentaram várias, então sim, foram várias emendas. As emendas foram separadas por artigo, acho que o Antônio já trouxe até uma ata aí para exemplificar. Artigo por artigo que foi emendado foram debatidos. Alguns artigos com mais de uma emenda, evidentemente. E isso ocorreu nas duas primeiras reuniões, né? Nas duas passadas. Essa última é basicamente o que vai ser feito é um ajuste à redação final, porque, por exemplo, um artigo, uma emenda mexe em determinado artigo, esse artigo faz referência a outro artigo, então os dois artigos têm que ser adaptados. Teve uma emenda de um conselheiro que acrescentou 5 artigos, então vai ter que mexer na ordem numérica dos artigos. Enumerar os demais. Então, assim, é forma. Deve ser enviado com antecedência para os conselheiros o projeto do novo estatuto, que é para eles verem antes. E na segunda-feira, então, pronto, a redação final. Alguém quer mudar alguma coisa, mas não é mérito. Eu posso mexer no artigo inteiro, mas só a redação, não é mérito. Então, deve ser algo rápido de ser aprovado, não é a reunião mais importante. A mais importante será a Assembleia Geral, que ainda será marcada. O estatuto garante ao Conselho Deliberativo ou a um quinto dos associados, que é a marcação da Assembleia Geral. Mas a prerrogativa é do presidente da executiva, apenas no impedimento dele, ou se não houver algum motivo, mas não tem prazo também, então é algo muito discutível. Mais uma lacuna do estatuto antigo, que, por exemplo, no novo não tem, porque no novo a reforma estatutária ela tem um rito inteiro, com prazos, com dias. Esse tipo de coisa que atualiza muito o estatuto e dá mais segurança. Entendi. É importante vocês destacarem também, porque a gente encontra torcedor do Ceará na rua, Claro. Curiosos para saber como está se dando todo esse processo e se o novo estatuto vai ser aprovado. Aí eu te pergunto, vocês estão satisfeitos com o que está sendo feito até agora, com as votações, as definições? Vocês acham que o estatuto vai ser aprovado e como é esse processo de aprovação ou de não aprovação? O processo de aprovação ele vai ser convocado deve ser convocado uma Assembleia Geral, né? Os termos no edital de convocação assim são dados pelo presidente da executiva, então até a questão se vai ser escrutínio aberto ou secreto vai ficar a critério da convocação, não sei, salvo engano é isso mesmo. E se vai vai ser aprovado, aí eu não tenho como dizer, é a Assembleia Geral, né? Aí eu não tenho esse time, essa medição para cravar alguma coisa, realmente. E até como a gente está participando do processo, ficaria, mas eu não sei. Eu vou te falar aqui que se eu jogasse futebol, não tirava o pé de dividida, não. É assim, eu vou dar um exemplo aqui pontual. Quando a gente começou, quando eu fui para a presidência dessa comissão, eu ouvi de quase todo mundo. Rapaz, vocês vão fazer, mas o voto do sócio-torcedor não passa. E depois de muito trabalho, muito diálogo e conversa, eu posso lhe afirmar hoje, categoricamente, que o voto do sócio-torcedor, ele é hoje
praticamente unanimidade dentro do Conselho. O que se discute é o modelo desse voto. A forma de como se dará esse voto. Se é com peso, sem peso, se é 2 turnos, se é 1 turno. Isso é que a gente percebe que há, em relação especificamente ao voto do sócio, ainda faltou de ambas as partes, porque hoje, infelizmente, não é segredo para ninguém que o Conselho do Ceará ele tem uma divisão. Ele tem uma divisão. Isso aí não é segredo para ninguém, não precisa esconder. E essa divisão, para algumas pessoas, criou arestas tão profundas que impedem que elas consigam sentar para dialogar. Porque o futebol é assim, mexe com paixão, enfim, às vezes vem ali o momento do calor da emoção, ofensa e tal, e isso criou essa dificuldade. E para mim, embora eu quero aqui ressaltar também que tanto o Dr. Barreto como o Herbert, hoje presidente do Conselho, eles deram muito prazo e inúmeras oportunidades para que esse diálogo ocorresse, entendeu? O estatuto, ainda na presidência do Dr. Barreto, foi aprovado um prazo de mais 60 dias para apresentação de emenda, que a gente imaginava que ao longo desses 60 dias esses debates viriam a ocorrer, as pessoas iam sentar para conversar, para, no bom sentido, no sentido mais nobre da palavra, negociar o mérito dessas emendas. Entendeu? Eu sempre disse isso, olha, eu não tenho um apego a uma letra do que está escrito aqui, nenhuma. Porque a gente faz uma proposta. A gente queria, por exemplo, o voto do sócio, muita gente criticou quando nós apresentamos na proposta original, os 2 turnos com a exigência de 75% para ser eleito, etc. Mas era uma maneira que nós encontramos, na época, de trazer a discussão para o debate. Entendeu? Foi uma escolha mesmo. Isso foi alvo de muita discussão interna nossa lá. Mas a gente entendia que era uma forma de trazer a discussão para o debate para que ela pudesse amadurecer nesses debates dentro do Conselho, com os demais conselheiros, não só com a comissão. Porque nós não somos dono da verdade. A gente queria apresentar ali uma ideia. E a ideia veio. E, durante esse processo, muita gente veio com ideias novas, né, para melhorar, para que a coisa pudesse ser melhor polida, burilada, enfim. Mas, infelizmente, acho eu que faltou maturidade de muitas pessoas para que a gente pudesse afinar esse debate, discutir mais e poder chegar na Assembleia podendo lhe responder objetivamente. Porque hoje, o medo do torcedor é que esse racha que tem no Ceará hoje inviabilize a aprovação do estatuto. Pronto, é isso. Então, essa resposta eu não sei lhe dizer. Não dá, como o Ranieri disse, não dá para responder exatamente por isso, porque acho eu que faltou mais disposição, maturidade, inteligência emocional, enfim, para que a gente pudesse ter discutido mais entre nós. Não discutindo, e assim, tem muita coisa do que está no texto aqui que eu, pessoalmente, era contra, mas eu dizer para a turma da comissão, meu irmão, passou, eu vou defender como se fosse uma ideia minha, porque isso é democrático, é assim que eu acho que a gente deve pensar. Tenho certeza que vocês aqui, antes do programa, de todos os programas, vocês fazem reunião de pauta. Sim. Tu traz uma pauta achando que é maravilhosa, cai a pauta, o editor não gosta, a turma não gosta e tal, tu vai ficar com raiva e vai deixar de trabalhar por isso? Jogo. Não vai pro jogo, né? Então, é assim que eu acho que devia funcionar. Infelizmente, por conta dessas arestas, desses problemas e tal, e eu não estou fazendo juízo de valor, se tem razão, se não tem, cada um cuida da dor que sente, mas faltou, a verdade é essa, faltou mais disposição de todo mundo para debater o mérito das propostas. E para ficar claro, assim, materializando o que o doutor Antônio José falou, não houve nenhuma emenda para retirar o voto sócio. Desde que o anteprojeto saiu e foi aberto o prazo para emendas, que perdurou até o dia 12 ou 14, no dia da reunião. Porque foi reaberto lá com aquele adiamento do doutor José Barreto. Desde que foi aberto, não houve uma emenda para retirada do voto sócio-torcedor. Então, no dia 14, quando foi aberta a reunião, antes mesmo, quando deu 4 horas da tarde, que era acho que o prazo limite, 18 horas era o prazo limite de apresentar emendas, deu 18 horas, o voto sócio-torcedor já estava, pelo menos, com a versão do anteprojeto, já estava ok, o voto sócio-torcedor estava lá. A questão é, a Assembleia Geral ela não pode modular o estatuto. Ela não pode chegar assim, nós somos a favor do voto assim. Não, esse momento passou. A Assembleia Geral vai por sim ou não. Então, se não vai ter quórum ou pessoas o bastante... Me permita que, Ranieri, uma coisa importante também que eu esqueci de dizer, que além da questão do voto,
também havia, naquele momento ali, a ideia já consensuada com todos, né? Pelo menos era o que se colocava, de que não só ia ter o voto do sócio, como já ia valer para esse ano, entendeu? Isso ele já estava... Mas no correr das reuniões a gente achou que ia mais gente, não era reunião, a gente achou que a turma ia para a gente discutir, para bater, sabe? Trocar ideia mesmo, para até recuar naquilo que a gente achava Isso meio que frustrou vocês também em relação a esse debate que não aconteceu, que não está acontecendo ainda no deliberativo? A mim, não sei, frustração não vou lhe dizer, porque achava que isso podia acontecer, mas eu fui mais animado. No trabalho da comissão, quando a gente iniciou, me jogaram muito balde de água fria, achando que não ia dar, mas a gente mostrou que era possível. Passamos por todo mundo, cara, todo mundo. Todos os pensamentos, até a turma que era radicalmente contra, a gente sentou, especificamente de novo em relação ao voto do sócio. A gente mostrou e fez a pessoa entender que é uma mudança que não é do Ceará, essa é uma mudança comportamental do torcedor de um modo geral. Há 20 anos, 20 e poucos anos, quando iniciaram os programas de sócio-torcedor, não tinha um programa desse no YouTube, não tinha streaming, não tinha... A TV a cabo era um negócio caríssimo, que era para pouca gente. Sim. Então o camarada pagava e ele ter a garantia de que podia ir pro jogo, para ele estava super de boa. Hoje em dia isso mudou. Hoje em dia o cara quer pagar o programa, quer participar de mas ele quer participar de forma ativa. Não que isso também seja redenção de todos os problemas, não é. A gente tem exemplos em São Paulo mesmo, o Santos e o Palmeiras, você tem um que o sócio vota e outro não. Mas isso não é redenção de problema, até porque traz para o sócio um direito, e todo direito que você conquista traz consigo uma obrigação. Tem que ter a obrigação de acompanhar, de saber e tal, para não ir ali votar na emoção do campo, entendeu? É interessante então, assim, o que o Ranieri esclareceu, de que não tem possibilidade da questão do voto para o sócio ser barrado, porque a maior demanda do sócio-torcedor. A gente conversa com qualquer torcedor do Ceará, eles falam, cara, eu quero votar para a eleição de presidente do clube. Eu quero participar, porque o torcedor, ele vê isso acontecendo em outros clubes no Brasil. E o torcedor tem esse sentimento de pertencimento, né? De pertencer ao clube, de participar da história do clube. O Colégio Liberal do Internacional é o maior do Brasil. E o torcedor tem um orgulho imenso de votar para presidente do clube, para a diretoria executiva. E o torcedor do Ceará vê isso acontecer em outros clubes. É por isso que ele, eu também quero que no meu clube seja assim. E eu estou muito ansioso para que isso aconteça. Conversa em qualquer lugar com o torcedor do Ceará, o ponto mais importante, é o ponto-chave que o torcedor do Ceará indaga para a gente, pergunta. É por isso que o Ranieri falou aí, de que em nenhum momento quiseram barrar, né? Isso é importantíssimo, né? Para o torcedor entender, né? E foi uma construção. Isso aí, tirando toda a modéstia, mas eu reforçando aqui o trabalho que os 11 membros da comissão fizeram, aquele trabalho de formiguinha, de conversar com todo mundo, de ouvir, de sentar, de, sabe, ouvir não, de tentar um sim, de vamos aqui, não mais desse jeito, para que a gente pudesse trazer essa pauta. E como o Ranieri disse, né, eu até parabenizo ele aqui, o bicho é inteligente demais mesmo. É o meu mestre. Não teve emenda, cara, para retirar. Então isso confirma que era consensuado. Sim. O que tinha de emenda era a forma. Né? Exato. Então teve emenda apresentada que previa um peso diferente para cada plano de sócio. Teve emenda para permitir que apenas que o Ceará hoje todos os times do Brasil praticamente têm dependentes, né? Você pode ser o titular e dependente. Foi passado, o dependente também volta. Da emenda que passou, não fala só do titular, por exemplo. Sim. Então, essas coisas que foram emendadas, mas não foram discutidas nas reuniões. Pelos motivos que não foram discutidas, né? Então, eu acho que aquela que você perguntou, você é frustrado? Eu acho que ninguém se frustra, mas é uma quebra de expectativa, né? Porque era o momento de realmente você discutir, e não só nas reuniões. Como foi dado um prazo de 60 dias, aí eu até esperava mais desse prazo, que agora com o prazo o pessoal pudesse se reunir, mas como o Tom José disse, por questões políticas, são arestas muito profundas que não permitiram que a gente chegasse nas reuniões com quais são as emendas que os dois lados concordaram que chegaria lá. Infelizmente não chegou. E aí eu também não entro no mérito político, não participo disso, minha parte é técnica. Mas é realmente isso. O ânimo da forma do voto do sócio,
Se a Assembleia Geral entender que não deve ser feito paritário, por exemplo, infelizmente é um trabalho inteiro de estatuto que cai. Não pode ser feito, retira isso aqui, não, porque tem um rito a ser seguido. Então, se a Assembleia Geral diz ou não... tudo ou nada. Ou tudo ou nada. Isso, Se a Assembleia Geral nega, aí tem que se montar até outra comissão eleitoral para entregar outro trabalho, outro parecer, para ser aprovado pelo Conselho, para passar pela Assembleia Geral de novo. Uhum. Então, é realmente um tudo ou nada, não tem um meio termo. E até o trabalho que foi feito na comissão, ela foi criada no ano passado, você lembra? Qual foi o mês que foi criada? Rapaz, eu não recordo. Mas foi quase um ano, não foi de trabalho foi, aí? Deixa eu ver se eu acho aqui fácil. Porque assim, o trabalho a ser feito ali, como você estava falando, o trabalho de formiguinha, é um trabalho muito desgasta ali das pessoas que estão compondo a comissão e tem um trabalho muito a longo prazo ali para ser feito, né? Muito. Até de ouvir, conversar, e aí quando a gente vê essa situação, né, de que pode ir para a Assembleia aí por conta de algumas coisas que não foram debatidos, da forma que algum grupo ali não quis participar desse debate, acaba que realmente deixando essa lacuna junto a gente. E eu queria até saber de vocês, essa questão do voto paritário. Foi decidido, então, essa ideia do sócio-torcedor ter o mesmo voto, o mesmo peso do voto de um sócio proprietário, né, na Assembleia, na diretoria executiva, nas eleições. Isso vai para o texto, já está no texto, vai ser colocado para a Assembleia Geral, do jeito que está agora? Isso. Agora, só até só aqui um recorte, viu, Samuel? Não é essa decisão de não discutir, eu pessoalmente, eu sei que eu vou pagar um preço do que eu vou dizer aqui, mas isso não diz respeito a nenhum grupo, não. Na minha opinião, foi dos dois grupos. Sim. Eu acho que faltou essa disposição de todo mundo. Sim. Entendeu? Porque precisava que todo mundo, cara, a gente tem que entender que isso aqui é pro bem do clube. Não pode ser um projeto pontual para a próxima eleição. Uhum. Isso aqui é um projeto para o Ceará. É um projeto que a gente queria debater o clube, discutir os processos internos, porque a mudança, a gente não pode esperar que ela venha só de fora para dentro. Ela tem que vir de dentro para fora também. Sim. E quando eu digo de dentro, não é só da diretoria executiva, do conselho também. Entendeu? Em relação à diretoria executiva, inclusive, o próprio João Paulo já disse inúmeras vezes que é a favor do sócio votar. Me disse pessoalmente. Isso na campanha, né? Disse agora, recente. Tem entendeu? entrevista também que o Silvio Verdes Mares ele sempre fala. Pronto, então, assim, é o que eu falo, essa mudança a gente tem que fazer entre nós também, porque senão é um trabalho que a gente, aquela vitória de Pirlo, né? Você ganha uma batalha, mas uma batalha que era melhor não ter ganho, tá entendendo? Sim. Mas enfim. Eu vou acho que nunca foi publicado isso, né? Talvez seja exclusivo porque não teve matéria. A redação ficou da seguinte forma para o voto do sócio-torcedor, como foi aprovado, que é o artigo 213. A eleição para a diretoria executiva acontecerá em turno único, aí tem um parágrafo único, ocorrerá em Assembleia Geral Eleitoral com a participação dos associados indicados no artigo 211, que é onde entra o associado torcedor e que, nos termos que foi aprovado, ele tem que ter 24 meses ininterruptos de adimplência e participação enquanto sócio-torcedor. Uhum. Voto paritário, o mesmo peso do voto do conselheiro, do voto do associado proprietário, sem distinção de plano. Então, o cara que é sócio-torcedor de qualquer plano, ele vai ter o direito ao voto. Foi assim que ficou decidido, né? Foi assim que a emenda que passou foi essa. Perfeito. Tinham outras que falavam sobre peso, como eu disse, mas essa foi a que prevaleceu. E que em relação a plano, eu mesmo, no meu entendimento, não tem como você dizer que quem paga mais tem mais. Porque o camarada que paga, às vezes, R$15 num plano, para ele, aqueles R$15 é muita coisa. Uhum. Então, não tenho como dizer que o voto desse cara é menor do que o que paga um plano mais caro. Para mim, é um absurdo. E o que eu sempre já converso com outras pessoas é que clubes de massa, como o Ceará, eles têm o poder que têm, e aí esse poder se materializa através de força política, que vocês sabem que o Ceará, o Fortaleza, aqui na capital, tem força política, força econômica, advém do torcedor, e não apenas do sócio que contribui, mas do torcedor que se identifica como torcedor. Então, o Ceará não tem só 63 mil torcedores, que é a capacidade máxima do Castelão, ou 30 e poucos mil torcedores que são sócios. No Ceará tem o que a gente chama, né, a nação alvinegra inteira. E é isso que dá força do Ceará, que torna o Ceará tão grande a ponto de aguentar a crise, aguentar as coisas. E a gente está aqui, permanece e tem certeza que o clube, tal hora, retorna para uma Série A, que nunca vai cair para uma Série C. Então, a gente tem essa certeza porque nós temos uma torcida inteira. Então, não podia se fazer um juízo de valor de plano, ter um peso para o valor de plano. Então, isso foi
realmente, nem no anteprojeto continha esse tipo de coisa. Então, prevaleceu esse entendimento. Então, o associado torcedor, que é assim que ele é definido no Estatuto Novo, independente do plano, se o plano dele, nós temos plano a partir de R$14, eu acho, 14,90. vai ter direito a voto. Passando do jeito que está passando, vai ter direito a voto. Que é muito positivo, né? É muito positivo. Sim, com certeza. E algo interessante que, a partir da votação do sócio, o que pode acontecer, pode até alavancar o número de sócios. Claro. Porque eu estava conversando com um amigo meu que cobre o Internacional em Porto Alegre, ele me disse que a partir do momento em que o sócio torcedor do Inter passou a votar para presidente do clube, houve um boom do aumento de sócio torcedor do clube. Então, isso pode acontecer, a torcida do Ceará ela pode simplesmente abraçar o clube a partir do momento em que ela vê que ela pode participar das decisões do clube, né? Então, até você falou do número de sócios que o Ceará tem, eu acho até um número pequeno para o tamanho da torcida, né? No caso, pode alavancar isso ainda mais, o torcedor sabendo que ele pode tomar a decisão de votar para presidente do clube. Pegar aqui o gancho do Inter, né? No processo todo aí de reforma do estatuto, eu procurei ler um pouco os estatutos dos clubes e entender um pouco os modelos. Então, no Real Madrid foi estudado. Mas tem que mirar para cima, mirar para cima, né? A gente... O Inter, cara, ele tem uma história do sócio-torcedor do Inter fantástico, porque ele tem 100 em 2006, no centenário deles, eles tinham 100 mil sócios-torcedores. É um negócio, assim, impressionante, porque o Inter não é um clube que alcança assim, uma torcida de forma nacional, né? Mas por 100 mil, ele até brincava, rivalizava ali com o Barcelona para fazer a eleição de diretoria com o maior número de participações. Então é muito legal isso, cara. É muito legal. Até um detalhe, em caso seja aprovado o novo estatuto, passe em assembleia, a gente tem um colégio eleitoral do Ceará que hoje é na casa de 2.500 torcedores que poderiam participar diretamente. Vocês têm um número aí certo? Mas eu não sei te precisar hoje, mas com a mudança que foi feita, diminuindo de 36 meses ininterruptos para 24, esse número roda essa casa aí. Foi informado na última reunião, quando foi pautado a questão do voto, que eram três, eu acho que eram 3 emendas em comenta, a do senhor Raimundo Pinheiro, né, um amigo nosso, doutor Germano Siqueira, também sou próximo, e a do Pedro Gabriel. Mas já tinha sido aprovada a emenda do Dr. Rogério Facundo, Exato. que reduzia de 36 para 24 meses, lá no artigo 13. Então, foi informado pelo presidente na reunião que, com 36 meses, cerca de 900 e pouquinhos sócios votariam. Com 24, dá entre 2.100 e 2.500. Não foi passado ainda. E esse número deve aumentar porque, mês a mês, vai passando, o tempo de adimplência do torcedor vai aumentando. Então, esse hoje seria o colégio eleitoral de hoje, porque são 24 meses ininterruptos. A gente vem de uma pandemia, né? Então, o plano foi totalmente refeito pouco antes da pandemia, em 2020. Teve uma transição na época da Sou Mais e foi internalizado por sócio Vozão. Então, realmente é um número que a tendência é que, sendo aprovado daqui a mais 24 meses, alcança aí 10 mil, 15, 20 mil pessoas. Né? A tendência é que, lógico, tem que ter uma tranquilidade de imprensa, tem tudo isso, mas é daí para cima, né? Daí para cima. Sim. O que já, a critério de hoje, o colégio eleitoral são 300 conselheiros, já tem um aumento aí. Já aumenta consideravelmente. E até uma coisa para poder, a gente estava até falando dos bastidores, né, para a gente explicar para o torcedor que está acompanhando a gente, a diferença do sócio proprietário para o conselheiro, né? Qual é a divisão que existe? Porque tem conselheiro que é sócio proprietário, ou é uma coisa ou outra, vice-versa, como é que assim, fica? Todo conselheiro é sócio proprietário, mas nem todo sócio proprietário é conselheiro, né? Você, para ser sócio proprietário do clube, de qualquer associação, você tem que ter uma ação daquele clube. Aqui, nos clubes sociais todos aqui de Fortaleza, de qualquer lugar, é desse jeito. Você é sócio do Náutico, você tem uma ação do Náutico. O ideal, enfim, será a mesma coisa. Você tem que ter uma ação do Ceará, né? E, para ser conselheiro, ou você é eleito numa chapa, ou você pós-eleição da chapa do conselho, isso no estatuto atual, né? Você pode ser, se não estiver na chapa eleita, você pode ser designado pela composição que está lá eleita, entendeu? Mas a diferença é essa. O sócio proprietário tem uma ação do clube, é o associado proprietário. Associado conselheiro é aquele que é eleito, é o sócio proprietário que é eleito ou designado conselheiro, né? Que somos hoje em torno de 300, né, Ranieri?
Tem um pouquinho mais. E a proposta do Estatuto Novo é criar mais uma categoria de associado, que é o associado torcedor. É aquele que preenche esses requisitos aí, de 24 meses ininterruptos, de fidelidade ao plano. Ele passa a ser associado do clube para votar não só na eleição da executiva, mas também participar aí eventualmente de algumas das assembleias do clube. E até tem essa questão das janelas, né? Vocês tinham falado que são 2 janelas no ano. Na proposta, no novo estatuto. No novo estatuto. Atualmente você é eleito. É eleito. A cada 3 anos é formada uma chapa ali e você é eleito. Certo. É como se fosse, não sei se vai ajudar ou dificultar, mas é como se fosse um parlamentarismo. O povo, a população, são os sócios proprietários. Eles escolhem o parlamento, que é o Conselho Deliberativo. Aquele Conselho Deliberativo é quem escolhe a executiva, entendeu? É quem forma o gabinete do primeiro-ministro, etc. Sim, né? sim, a mudança hoje é transformar isso numa democracia, entendeu? Perfeito. Essa é a proposta. O voto direto, né? O voto direto, exatamente. Direto já é. Perfeito. E ainda puxando um pouco para essa questão dos detalhes que a gente tem de emendas debatidas lá do Conselho Deliberativo, em relação à transparência do clube. Tem alguns pontos também específicos dentro desse estatuto que deixa o clube mais transparente para quem está vendo de fora também do Ceará? O que a gente fez foi, nós não criamos nada. A gente apenas propôs a atualização, do estatuto para aquilo que hoje a Lei Geral do Esporte já disciplina. Mas, sendo bem sincero, mesmo que não estivesse no estatuto, todo o clube tem que seguir, que é a legislação federal, né? O que a gente fez foi modernizar o estatuto para adaptar essa nova realidade e, óbvio, colocamos alguns processos assim próprios do Ceará, né? Em relação ao endividamento, esse tipo de coisa, detalhes que, e não estou aqui fazendo nenhuma crítica ao que tem hoje, não é meu papel aqui, mas a gente só fez isso, pegar o estatuto atual, pegar a legislação nova mesmo, que a Lei Geral do Esporte é do ano passado, e transcrever para dentro do estatuto. E aí, nessa seara de transparência, às vezes não é nem uma questão só de transparência, mas como a informação chega. Então, por exemplo, ao preço de hoje, nesse estatuto, você tem um rol taxativo de diretorias obrigatórias para a diretoria executiva. Então, o presidente ele tem que nomear pessoas para um rol de cargos. Nesse estatuto, no projeto, o presidente, que inclusive é obrigatoriamente remunerado, a não ser que ele não queira, né? Mas já prevê que deve ser remunerado, ele vai elaborar um plano de gestão. Então ele pode montar a diretoria livremente, que ele quiser, pode ser 5 diretores e montar no modelo SA, né? Um comitê de gestão, como ele pode montar com 20, remunerados ou não os diretores, aí é opcional. Mas o conselho, sim, vai ter que ter comissões temáticas para acompanhamento. Então, assim, foi feita uma transição de obrigações e poderes que a transparência legal hoje do Ceará ela é preenchida. Então, mas, por exemplo, hoje a responsabilidade do presidente contratar auditoria ou destituir, agora passa para o conselho. As comissões temáticas, as várias nomeadas, vão ter funções a acompanhar processo da executiva, e a executiva vai ter prazos para prestar, não prestar contas, mas prestar meio que esclarecimentos do projeto de gestão, cronogramas, metas. Então foi realmente feita uma modernidade administrativa para a gestão, né? Porque o modelo de gestão escolhido pelo Ceará ele é escolhido dessa forma, é no seu estatuto. Não é apenas o presidente que define, né? Ao menos é como está na proposta apresentada. Então isso é o que faz essa transação, né? É bom ressaltar 2 coisas aqui. A primeira que também foi aprovada, uma das emendas que foi aprovada estabelecendo a participação na formação dos órgãos de direção do clube de pelo menos 30% de mulheres. Na verdade, do sexo oposto. Executiva, né? Em toda a diretoria e tal. E a outra coisa, né, que é importante deixar claro para o torcedor também, porque às vezes a gente discute na emoção ali, havendo a decisão de remunerar diretoria, há uma mudança do regime jurídico de tributação do clube. Várias isenções, né, as isenções tributárias, imunidades e tal, elas caem por terra e o clube passa a ter que pagar. A conta que eu ouvi, não sei afirmar se é verdade, mas aqui é em torno de 7 milhões a mais que o Ceará teria de obrigação tributária, caso opte pelo regime de remuneração do
dos diretores. Uhum. E então, esse debate da remuneração da diretoria ainda não foi colocado para discussão? Não. O aprovado. presidente e o vice tem a previsão no anteprojeto, a partir de desses debates, né, tem a previsão de serem remunerados, o presidente e o vice, a não ser que eles não queiram. Tem a previsão de que E serão podem remunerados. colocar também os diretores, Se aprovado no aprovado ele estatuto. nesse plano de trabalho, porque hoje, todas as diretorias do Ceará, hoje no estatuto, o estatuto ele já estabelece quais são as diretorias, Uhum. entendeu? Taxativamente. Taxativamente. A ideia é, isso não precisa estar no estatuto. O presidente ele vai ter a liberdade Sim. de montar um plano de trabalho com aquilo que ele acha mais importante, com o número, a quantidade de departamentos que ele achar que deve montar. Se E mais ou menos. remunerados ou não, né? Porque E ele pode remunerados ou pegar um grupo de conselheiros e o cara dizer, eu vou advogar de graça. Então vai ser um diretor jurídico. Ele pode fazer isso, por exemplo. Exatamente. Uhum. E dentro dessa remuneração, existe o valor X já de presidente e vice? Não. Quem define esse valor? Vai ser, quando for o momento, se isso aqui for aprovado, quando for o momento, isso será apresentado para o conselho e o conselho é que vai. O conselho ele tem que aprovar um plano de gestão de pelo menos até 6 anos. Uhum. Porque pode ter reeleição, então o cara já tem que entregar, não é... Estamos aqui 3 anos, no último ano não, político. Não, vai ter que apresentar um projeto, ao menos é o que está no estatuto, um projeto sólido de gestão. E aí nesse projeto prevê, ó, eu vou querer um orçamento, o meu salário vai ser tanto, o meu salário do diretor tal, eu vou contratar esse até tanto. Então, e vão ser adaptações políticas que, por exemplo, hoje os candidatos a presidente, a diretoria executiva é presidente e os 2 vices. Fatalmente, com essa mudança, já vai ter que apresentar o projeto inteiro. Sim. Então, se tivermos 2 chapas, já vão saber, o fulano vai ser o administrativo, o fulano vai ser o jurídico. Se tiver, né, porque vai ser livre a nomeação. Então, a tendência é que ocorra dessa forma. Inclusive os vencimentos, né, o estatuto prevê que tem que entregar agora o imposto de renda. E tem todo esse mecanismo de controle e transparência que é como o Antônio José disse, né? Mesmo que não estivesse aqui, teria que ser cumprido porque é lei. Né? Se é lei... Perfeito. Vocês acham que, perguntando assim, bem sincero de vocês, assim, que a questão de estarmos neste ano eleitoral dentro do clube acabou inflamando um pouco esse debate também sobre o novo estatuto dentro do Ceará? Ou vocês acham que, de uma forma ou de outra, seja qual for o ano, isso iria ser desse jeito que está acontecendo agora? Cara, a minha sensação é que o Ceará não foge à regra. O que influencia se o clima está quente, frio ou morno é o campo. Entendeu? Sim. Então, se o time estiver bem, estiver disputando o G4, estiver entregando aquilo que o torcedor espera e tal, o debate é óbvio que ele fica mais amornado. O fato do Ceará, ano passado, não ter ido bem na Série B, né? Ainda bem que a gente conquistou o estadual esse ano, isso deu acho que uma amenizada nesse... Eu mesmo, porque eu estou conselheiro, mas eu sou torcedor, pô. Então, né? Não é isso? Antes de conselheiro, somos todos torcedores. Né? Então, isso aí deu uma acalmada no coração, né? Mas eu acho que esse termômetro tem a ver com o campo. Tem a ver com o campo. Perfeito. A gente já está indo aqui para os finalmente do Ceará Cast. Sem te cortar, mas dando um complementado, o assunto está em pauta desde a eleição do Dr. Barreto, que ele discursou isso em plenário, estava lá na aclamação dele, ele colocou isso como pauta da gestão dele. Eu lembro. Né? Ele não concluiu o processo, por motivos particulares ele renunciou ao cargo, bem como o presidente da diretoria executiva, o presidente João Paulo, declarou em campanha, acho que aqui também, quando ele veio, não sei, que era a favor, que passaria essa reforma, que ele respeitaria o conselho, mas que era a favor da pauta do sócio-torcedor. Então, realmente é um debate que está em voga desde o começo de 23, que vai estar desaguando em 24, e até no momento positivo do campo. Né? Campeão cearense, Sim. Um título histórico cearense, pelas circunstâncias, e estamos no momento... Até o sub-20 está no momento bom, o campo está no momento... empatamos, mas está no momento de crescente para chegar no G4, enfim. Mas é uma discussão que realmente ela está ali, rumo do Ceará está aí desde 2019. Foi quando teve o primeiro estudo acerca de reforma estatutária, né? Porque não passou a comissão e se arrasta até aqui. Mas realmente já tem de muito tempo. E coincidiu de ser um ano político, porque podia ser o ano passado. Né? Se o doutor Barreto tinha como meta de gestão, podia ser o ano passado. Talvez até se o campo tivesse ajudado ano passado, teria sido ano passado. Verdade. E aí eu vou chegando aqui para os agradecimentos, né?
Doutor Antônio, mais uma vez, doutor Antônio, você... retira esse Antônio doutor, José eu Maia, vivo você... pedindo. Isso fica na cabeça. Antônio José, eu queria até que você falasse, né, mais uma vez, uma palavra para o torcedor, o que é que ele pode esperar desse momento decisivo que está tendo nos bastidores do Ceará. Não, o que eu espero muito é que a torcida entenda o esforço de todos nós, que a gente tem tentado, óbvio que nós somos falíveis, né? A gente pode errar, mas a gente tem tentado fazer o melhor, tem tentado recompor esse tecido interno do conselho, assim, tão esgarçado por conta de disputas, para que a gente entregue um estatuto do Ceará que não apenas, mas principalmente o voto do sócio, mas que a gente deixe o nosso clube moderno, ter um estatuto que sirva de exemplo para todos os demais do Brasil e com o principal, que para mim, eu não canso de repetir, isso é a cereja do bolo, com a efetiva participação do torcedor. Porque foi criada uma plataforma, eu quero até agradecer aqui a própria executiva que nos ajudou nisso, a diretoria de comunicação na época, que nos ajudou nisso. A gente criou uma plataforma em que a pessoa se identificava para mandar a proposta, não era qualquer proposta, né? Então a gente se debruçou, leu, absorveu muita coisa. E para mim, assim, eu fico muito feliz com o que a gente entregou. E mais feliz ainda com as mudanças que foram feitas. Porque eu sempre disse, a gente não pode ter apego àquilo que nós produzimos. Por mais trabalho que tenha dado, por mais estudo que a gente tenha feito, mas a gente está ali para debater mesmo. E algumas propostas, como eu disse no início, já passando aqui a palavra para o mestre Ranieri, a gente entregou da forma que entregou para que o debate viesse para a mesa, que era a única maneira do debate estar à mesa. Lamento ainda que, por conta de muitas vezes problemas de dificuldades pessoais de algumas pessoas, a gente não tenha conseguido avançar para construir algo consensuado, né? Para que a gente já tivesse certezas do rumo que o negócio ia tomar. Infelizmente não temos, essa é a verdade. Mas vamos trabalhar, vamos continuar conversando, vamos continuar ouvindo, sofrendo as críticas construtivas e sempre na intenção de melhorar o nosso estatuto, melhorar o nosso clube, abrir as portas ainda mais do clube para o torcedor. E Ranieri, também agradecimentos aqui a você pela primeira vez aqui no CearaCast, né? É a primeira vez. Fique convidado aí para outras ocasiões também participar aqui com a gente. Obrigado também suas considerações finais sobre esse texto que está sendo aí debatido no Conselho ainda. Eu espero que não vou entrar no mérito se vai passar ou não em Assembleia Geral. Eu acho que foi um trabalho feito aí por várias mãos na Comissão de Reforma Estatutária e eu ressalto o grande trabalho de todos os membros sob a presidência do Dr. Antônio José. Mas, lógico, né, não houve nas reuniões, pelo menos, os debates. Imagino que os eventuais debates que tenham havido durante esse período não trouxeram o que a gente esperava, que era algo unânime, assim, algo bater ponto a ponto. Mas aí que vai para a Assembleia Geral, acho que o nosso trabalho praticamente se encerra na próxima reunião, que é no sentido de fica tudo pronto, está aqui, esse é o projeto, com as emendas, com tudo pronto, e aí vai para a decisão dos hoje sócios proprietários, mas que é um texto importante, não se limita, como eu disse no começo, apenas ao voto do sócio-torcedor, é toda uma reforma administrativa do clube, e vamos esperar aí a convocação e como vai ser a Assembleia e o resultado, né? Se em sendo aprovado será uma grande mudança para a realidade do Ceará, e não sendo aprovado, enfim, vamos ver como é que vai ficar, se vai ter outra proposta, então temos que esperar, dar tempo ao tempo agora. Perfeito. Muito obrigado também, Vladimir Marques, por você ter participado mais uma vez aqui do CearaCast. Fica aí as próximas ocasiões você também ser convidado por aqui. Estou sempre pronto para participar. Abraço aí para os dois, muito esclarecedor. Espero que o torcedor, né, acompanhe. É muito esclarecedor aqui o CearaCast, para o torcedor saber de tudo que está acontecendo por dentro do Vozão. Exatamente. Valeu. A gente até recebeu aqui há 2 semanas o doutor Herbert Gonçalves Santos, presidente do Conselho Deliberativo. Então, você, torcedor, que está ainda querendo saber mais detalhes, vai aqui em alguns episódios atrás do CearaCast, tem lá um episódio também detalhando de como seria todo esse trâmite do novo estatuto, da estrutura que estava sendo feita para poder ter essa discussão. Mais uma vez, meus agradecimentos, Antônio José Maia, pela sua participação. Ranieri Mena Barreto também participou aqui com a gente sobre esses debates sobre o novo estatuto do Vozão. E a você, torcedor do Ceará, que acompanhou até agora no final, vai lá no YouTube do Jogada, dá aquela moral, compartilha com os amigos e manda aquela mensagem, comenta lá, gostou de alguma coisa, tem alguma crítica para fazer?
você chega junto com a gente. Obrigado pela audiência e até a próxima.